E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje a gente vai falar aqui de pack de baterias. Essas baterias aqui, foram retiradas de um pack de baterias de notebook, né? Para quem não sabe, aqui o notebook, ele é composto por várias células. Então, cada célula dessa aqui tem 3,7 volts, né? Carregada, ela tem 4,2 volts. Então, geralmente, quando a bateria de notebook está viciada, não carrega mais, geralmente ele dá problema em uma ou duas células. Então a gente consegue reaproveitar essas células para fazer alguns projetos. No meu caso aqui, eu vou utilizar esse pack de baterias para tocar essa parafusadeira aqui de 14,4 volts, né? Então, essa parafusadeira aqui está com um problema aqui nas células, eu vou fazer a troca delas, né? E para fazer essa troca, acontece o seguinte. A gente precisa de uma placa que ela chama BMS. Então, essa plaquinha aqui, ela faz o gerenciamento da carga de cada célula. Por quê? Se a gente colocar no carregador diretamente essas células aqui, uma voltagem maior do que o necessário, elas podem estragar. Então, elas podem até explodir, inclusive. Então, o BMS, o que que ele vai fazer? O BMS vai fazer o gerenciamento de cada célula. Então, aqui no BMS, ó, deixa eu focar aqui para vocês. O BMS, e a gente vai fazer a ligação em série, né, de cada célula. Então, ele inicia aqui no 0 volt, né? Então, a primeira célula inicia no 0 volt e vai até no 4,2 volts. E lembrando, né, que carregada a bateria chega até 4,2. Então, aqui é a primeira célula. Aí vai somando, né? Então, a segunda célula vai dar 8,4 volts. Então, a terceira célula vai dar 12,6 volts. Então, a última célula aqui vai dar 16,8 volts. Então, eu até tenho aqui um esquema aqui para vocês, né, entenderem um pouquinho melhor da ligação. A ligação aqui com a placa BMS, né, vou até deixar aqui um pouquinho aqui para vocês dar um pause no vídeo, né, observar certinho aí como é o funcionamento, né, como que é o esquema de ligação. Então aqui eu tenho um input da carga, né, então o carregador aqui, sempre lembrando, né, de nunca trocar os polos, né, sempre positivo e negativo e sempre da potência correta, né? O carregador não pode ultrapassar os 16,8 volts, então senão vai acaba danificando ali o seu pack de baterias, que é o suficiente para dar a carga total nas baterias. Então, como eu já tinha falado, né, aqui a gente faz a ligação em série e para cada uma dessas células aqui, eu vou ligar num ponto da placa BMS. Então, eu começo no 0 volt da placa, né? Então, na segunda célula aqui, eu vou ligar no 4,2. Então, somando, né, mais uma célula, a segunda célula, eu vou ter 8,4 volts. E a terceira célula, 12,6 volts. A quarta célula, 16,8. Opa, deixa eu... 16,8. Então, o que que o BMS vai fazer? Ele vai gerenciar a carga exatamente aqui dos 3,2, dos 3,7 até 4,2 volts. Então, o máximo que vai carregar é até 4,2 volts. Então, para cada uma das células aqui, ele vai fazer o balanceamento, vai igualar todas as células, né, com a mesma voltagem e vai carregar de uma forma segura. Então, por isso que a gente utiliza a placa BMS. No caso, esse aqui a gente está usando o 4S, né, porque são 4 células. Então, há plaquinhas dessa aqui que são para 3 células, né, que aí a voltagem vai ser os 12,6 volts, né. Então, quando você for comprar, né, vai depender ali de quantos volts você vai querer montar o seu pack, se vai ser de 12,6 ou 16,8. Então, eu vou soldar aqui para vocês rapidinho e já volto aqui, tá bom? Mas o esquema de soldagem é exatamente esse aqui. É em série e começando aqui no 0 volts, depois no 4,2 volts, depois no 8,4, 12,6 e 16,8, beleza? E aí, pessoal, beleza? Eu fiz aqui a ligação, né, em série das baterias, então é como se tivesse nesse mesmo esquema aqui, né, uma atrás da outra aqui na primeira ligação, né, antes de ligar na placa BMS. Então, começa aqui, né? Então ela vai para cá,
Vai pra cá, aqui tá ligado, e aqui chega no final. Então tá somando aqui na ligação em série todas as baterias aqui a voltagem. Então se a gente pegar aqui agora, ela vai estar com 16.9, 16.8 volts. Então tá bem carregado aqui. Aí a gente vai pro próximo passo, que é incluir a placa BMS. Então eu coloquei aqui um papelão pra gente não ter, para a placa BMS não ter contato com as baterias. Então, né, para proteger aqui, né, o contato. E agora vamos fazer a ligação da placa BMS com as baterias. Então é bem tranquilo, né? Então 0 volts vai aqui, aí depois a gente vai para o 4.2 volts, que vai ser justamente aqui. Então a gente vai fazer essa ligação aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Isso aí, pessoal. Soldei aqui, né, os fios da placa. Então ali não tem segredo, né? Só basicamente seguir ali as instruções aqui do informativo. Então é bem simples. Então aqui 0 volt, né, no negativo da primeira célula. E aqui o 4.2 volts já ligado aqui na primeira célula. Então é bem intuitivo mesmo. Aí o 8.8, aí vai somando as voltagens, né? E quando chega aqui no 8.8, 8.4 volts, aí 12.6 volts, e aqui no final 16.8. Então aqui somando todas as células, né, ligando em série na placa, desse modo aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês direitinho. Então eu coloquei aqui um conector, né, para facilitar o carregamento. Então o carregador ali tem 16.8 volts. Então só vamos conferir aqui rapidinho no multímetro para ver quanto que deu mesmo. Então beleza, ó, 16.8, 16.9. Então nosso pack aqui está montado com o BMS, né, de proteção. Então a gente vai conseguir fazer o carregamento dessas células, né, com segurança. Beleza? Valeu, brigadão aí, valeu. Até mais, se puder dar um like aí, a gente agradece. Falou!